Existe uma lei que sempre se manifesta antes do dinheiro aparecer. Ela não é financeira, não é econômica, não é sobre trabalho duro, esforço excessivo ou sacrifício contínuo. Essa lei atua no invisível, muito antes de qualquer valor chegar às suas mãos. E Napoleon Hill deixou claro: quem ignora essa etapa espiritual pode até trabalhar a vida inteira, mas nunca prospera de verdade. Talvez você já tenha sentido isso. Você faz tudo certo, mas algo trava. O dinheiro parece passar perto, mas nunca fica. Oportunidades surgem e desaparecem, como se existisse uma barreira silenciosa entre você e a prosperidade. Hoje, você vai entender por que isso acontece e, mais importante, qual é a lei espiritual que sempre antecede a prosperidade real. Antes de continuar, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal. Isso nos permite continuar trazendo ensinamentos profundos, raros e transformadores que quase ninguém explica dessa forma. Agora respire fundo, porque o que você vai ouvir aqui muda completamente a forma como você enxerga dinheiro, sucesso e destino. A prosperidade nunca começa no dinheiro. Napoleon Hill afirmava algo que confundia muitas pessoas. Ninguém atrai riqueza começando pelo dinheiro. A prosperidade começa em um nível que a maioria nunca observa. Um campo invisível, uma condição interior, uma autorização espiritual silenciosa. Antes de alguém prosperar externamente, algo precisa ser ajustado internamente. Não é pensamento positivo raso, não é repetição de frases vazias, é alinhamento. O dinheiro responde àquilo que você sustenta, não ao que você deseja. Por isso, tantas pessoas desejam riqueza, mas continuam vibrando carência, medo, urgência e desconfiança. Existe uma diferença brutal entre querer prosperar e estar preparado para prosperar. Hill dizia que o universo testa primeiro. Ele observa sua relação com controle, paciência, merecimento e propósito. Se esses pilares não estão firmes, a prosperidade não se sustenta. É por isso que ganhos repentinos somem. É por isso que algumas pessoas ganham e perdem tudo. E é por isso que outras crescem lentamente, mas nunca caem. A lei espiritual que antecede a prosperidade não pergunta quanto você quer ganhar. Ela pergunta quem você se tornou enquanto esperava. O teste invisível, que quase todos reprovam. Antes de liberar prosperidade, a vida aplica um teste silencioso e quase ninguém percebe que está sendo testado. Esse teste não vem como prova escrita. Ele vem como atraso, como silêncio, como repetição de padrões. Você faz e nada muda. E então surge a pergunta interna: será que isso funciona mesmo? É nesse momento que a maioria falha. Napoleon Hill explicou que o abandono mental acontece segundos antes da virada. Quando a mente começa a duvidar, reclamar ou se comparar, a autorização é retirada. A prosperidade exige estabilidade emocional antes de chegar. Se o dinheiro viesse antes, ele apenas ampliaria o caos interno. Por isso, a lei espiritual observa se você mantém a postura quando nada acontece. Se você respeita o processo, mesmo sem recompensa imediata. Se você continua alinhado mesmo quando ninguém vê. Quem passa por esse teste muda de dentro para fora. Quem não passa, continua tentando forçar o dinheiro. E dinheiro forçado nunca permanece. Porque Deus não entrega prosperidade a mentes ansiosas. Uma mente ansiosa pede dinheiro para aliviar o medo. Uma mente alinhada recebe dinheiro como consequência. Essa diferença muda tudo. A ansiedade envia um sinal de urgência. Urgência comunica falta. Falta repele prosperidade. Eu dizia que o universo não responde ao desespero, responde à convicção. Por isso, a lei espiritual atua primeiro no controle interno. Ela retira a pressa, desmonta a obsessão.
enfraquece o apego. Quando você aprende a confiar sem abandonar a ação, algo muda. O fluxo começa a se reorganizar, e aqui vai algo profundo. Deus não testa para punir, testa para preparar. A prosperidade exige alguém que saiba administrar, não apenas dinheiro, mas energia, decisões e influência. Se você ainda perde o equilíbrio com pouco, não suportaria muito. O alinhamento que libera o fluxo. Existe um momento específico em que a energia muda. Você não fica eufórico, não fica desesperado, você fica estável. É nesse estado que a lei espiritual começa a operar. Hill chamava isso de estado de permissão. Quando sua mente para de resistir e seu espírito para de implorar. Você não abandona o desejo, você abandona a tensão. E quando isso acontece, ideias aparecem. Conexões surgem, portas se abrem sem esforço excessivo. Não porque você mereceu, mas porque você se alinhou. O erro fatal de quem busca prosperidade. Direto no dinheiro. A maioria tenta pular essa etapa invisível. Quer técnicas, atalhos, promessas rápidas. Mas prosperidade não respeita atalhos mentais. Hill foi claro. Quem não resolve o interno, perde o externo. Por isso, algumas pessoas até enriquecem, mas vivem em conflito, medo e instabilidade. A lei espiritual exige coerência entre pensamento, emoção e ação. Quando isso se rompe, o fluxo trava. Prosperidade não é prêmio, é consequência. O momento exato em que a prosperidade é autorizada. Existe um instante silencioso em que tudo muda. Você não anuncia, não percebe imediatamente. Mas o campo muda, a mente para de lutar, o coração para de implorar. A ação fica limpa. É nesse ponto que a prosperidade começa a se aproximar, não como milagre isolado, mas como sequência lógica. Napoleon Hill revelou: quando a mente se torna um lugar seguro para o dinheiro, ele entra. A lei espiritual da permissão. Quando o invisível dá sinal verde, existe uma etapa que quase ninguém entende, mas que define tudo. Napoleon Hill chamou essa etapa de permissão invisível. Nada prospera antes de ser permitido no plano espiritual e mental. Não importa o quanto você deseje, não importa o quanto você trabalhe. Se a permissão não existe, o fluxo trava. Essa permissão não vem de fora. Ela não vem de pessoas. Ela não vem de oportunidades. Ela nasce quando você deixa de agir como alguém que precisa provar algo para o mundo e passa a agir como alguém que sabe quem é. A lei espiritual que antecede a prosperidade exige maturidade interna. Ela observa se você ainda confunde dinheiro com valor pessoal, se ainda tenta usar prosperidade como validação emocional, se ainda acredita que riqueza resolve vazios internos. Enquanto essas confusões existem, a permissão não é concedida. Por isso, tantas pessoas vivem em ciclos. Ganham um pouco, perdem um pouco, avançam, recuam. O sistema não está punindo, está ajustando. Hill dizia que o universo primeiro corrige o portador antes de liberar o conteúdo. Prosperidade é peso energético. Ela amplia tudo. Se a mente é instável, amplia o medo. Se o caráter é frágil, amplia conflitos. Se o propósito é confuso, amplia o vazio. Por isso, antes de liberar dinheiro, a lei espiritual observa se você já aprendeu a viver em equilíbrio sem ele. Esse é o teste mais difícil, porque a maioria só se sente bem quando algo externo acontece. Mas quem passa nesse estágio começa a sentir estabilidade mesmo em silêncio. Mesmo sem resultados visíveis, mesmo sem reconhecimento. E quando isso acontece, algo muda profundamente. Você para de correr atrás, para de implorar sinais, para de se comparar. Sua energia fica limpa, sua ação fica precisa, seu pensamento fica calmo. Esse estado comunica ao invisível: agora eu sustento. E é nesse momento que a prosperidade começa a se organizar ao seu redor. Não como explosão, mas como estrutura. Hill afirmava que riqueza duradoura nasce de pessoas que aprenderam a esperar sem enfraquecer.
Esse é o segredo que quase ninguém ensina. O sinal final, quando você para de pedir e começa a sustentar. Existe um sinal definitivo de que a prosperidade está prestes a se manifestar. E ele é silencioso. Você para de pedir. Não porque desistiu, mas porque confia. A mente deixa de negociar com o futuro. O coração deixa de cobrar respostas. A ação deixa de ser ansiosa. Napoleon Hill dizia que esse é o momento em que a vibração muda de desejo para convicção tranquila. Você continua trabalhando, continua criando, continua avançando, mas algo é diferente. Você não depende emocionalmente do resultado. Essa independência interna é o que libera o fluxo. A lei espiritual entende isso como maturidade, como prontidão, como alinhamento. É aqui que oportunidades aparecem de forma natural. Conversas inesperadas, ideias simples, mas certeiras. Portas que se abrem sem desgaste. Não é sorte, é coerência. Quando você sustenta a prosperidade por dentro, o lado de fora apenas acompanha. Hill ensinava que o dinheiro não vem para salvar, vem para expandir. Por isso, ele só chega quando você já não precisa dele para se sentir inteiro. Esse é o paradoxo espiritual da riqueza. E é exatamente por isso que poucos prosperam de forma estável. A maioria quer que o dinheiro mude quem ela é, mas a lei exige que você mude antes. Quando isso acontece, o fluxo começa e não para. Porque agora você não repele mais, não sabota mais, não se assusta com o crescimento. Você sustenta. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Esse conteúdo não encontra quem não está pronto. A lei espiritual que antecede a prosperidade não escolhe os mais rápidos, escolhe os mais alinhados. Se algo dentro de você se reorganizou enquanto ouvia isso, esse já é o sinal. Continue firme. Continue limpo, continue alinhado. A prosperidade não falha. Ela apenas espera você se tornar alguém capaz de recebê-la.